J'accuse, eu acuso. Foi com esse título berrando no alto de sua página que no dia 13 de agosto de 1898 o jornal L'Aurore chegou às ruas. Tratava-se de uma carta aberta endereçada ao presidente da França pelo escritor Émile Zola. J'accuse é considerado o mais importante texto do jornalismo na história. Ele causou uma reviravolta enorme numa injustiça judicial. Trata-se, na verdade, de uma ode à liberdade de expressão e aos direitos humanos e que teve um efeito devastador dentro dos 300 mil exemplares que naquele dia foram vendidos. Nela, o escritor francês e autor de obras seminais da literatura, como Germinal, Naná, e que já era um monumento da cultura francesa, desencadeava uma série de denúncias em torno do que se denominou l'affaire Dreyfus, o caso Dreyfus. Alfred Dreyfus era um capitão de artilharia de origem judaica, foi acusado em 1894 de traição. Foi despojado de todas as suas honras militares numa humilhante cerimônia pública e tiraram distintivos, insígnias, medalhas, com direito até inclusive a quebra da sua espada diante de uma horda popular raivosa que vociferava assim, palavrões contra a sua origem judaica, se jactando com essa execração pública. Condenado à prisão perpétua, ele foi colocado sob ferros, literalmente, encarcerado na Ilha do Diabo, que era um pequeno punhado de terra que ficava ali fica ainda, né, no Oceano Atlântico, próximo do nada. Era nessa cabana, em total isolamento, sob um sol inclemente de 45 graus, com a presença de carcereiros hostis, que Alfred Dreyfus passou a viver, ou na verdade, passou a se tornar um morto-vivo, cumprindo sua prisão perpétua. A principal peça de acusação residia num documento denominado Bordereau, uma missiva sem assinatura e data enviada ao adito militar alemão com segredos militares franceses. Algumas aberrações jurídicas ocorreram no processo que condenou o Dreyfus, como, por exemplo, um perito que promoveu uma exótica teoria da autoforgerie, algo como autofalsificação, para explicar a diferença que tinha na grafia constante no tal Bordereau e a grafia original de Dreyfus. Ou seja, segundo esse perito, Dreyfus seria imitado a própria letra, gerando diferenças propositais. Os juízes acataram essa tese. Aproximadamente 2 anos depois, o general Georges Picquart, recém-nomeado chefe da contra-espionagem, identificou que o verdadeiro culpado e autor do tal Bordereau seria o major Fernand Esterhazy. Porém, ninguém no alto comando queria remexer num caso que teve uma ampla repercussão, que teve, inclusive, o bode expiatório perfeito. Não interessava a ninguém. Esterhazy vivia endividado, gostava da jogatina, da companhia das belas pernas que ele encontrava nas suas noitadas pelas regiões boêmias de Paris, ali por Pigalle, Montmartre, né? Além de boas relações sociais que ele mantinha, havia um sentimento antissemita muito forte que impregnava toda a sociedade francesa e jogava assim contra as possibilidades de se rever o caso do Dreyfus. Picquart acabou tornando-se uma figura não grata no alto comando do exército em círculos militares, tendo sido, inclusive, ele foi tirado do serviço de contra-espionagem e foi enviado a missões suicidas na Tunísia, e foi acusado de violação do segredo profissional, pelo qual ele foi preso, inclusive. Agora, voltando ao texto do Zola. Em sua carta aberta, Zola esmiuçava assim, todos os detalhes dessa fraude e acobertamentos que ocorreram durante o processo, nomeando um por um, né, incluindo as cabeças mais galardoadas do exército francês, não deixando pedra sobre pedra apontando os crimes de manipulação de cada membro do exército. Foi uma bomba. O artigo de Zola inflamou a sociedade francesa, que se rachou no meio naquilo que a gente conhece hoje muito bem, chamado polarização. Né? Entre aqueles que apoiavam Dreyfus, se tinha intelectuais, né, artistas como a Sarah Bernard, Anatole France, e aqueles que queriam que ele continuasse preso na Ilha do Diabo, como, por exemplo, o editor antissemita do jornal La Libre Parole, Edouard Roman. Como podemos ver aqui nessas imagens, repara aqui, você vê a manchete aqui, a traição do judeu Dreyfus. A própria forma como a palavra judeu está embutida nessa manchete já demonstra todo o clima que imperava nesse momento, né? Aqui, reparem nesse outro jornal aqui, a manchete diz aqui assim, Dreyfus é um traidor. A gente vê nas fotos aqui
nomes do exército sendo exaltados, como por exemplo aqui à esquerda, o general Mercier, o general Bilot. Eles foram inclusive citados nominalmente por Zola como integrantes desse complô. Na manchete abaixo, você pode ver aqui: viva o exército, abaixo os traidores. Traidores, entenda-se Dreyfus, Picard, Zola. A coisa estava pegando fogo, as ruas de Paris eram uma loucura. Os debates e combates eram intensos nas ruas, nos clubes, nas discussões, em todos os locais da sociedade. Esterhazy e Picard até se pegaram as bengaladas nas ruas de Paris, literalmente falando, tá? Picard agora era o inimigo número 1. Participou ainda de um duelo, por exemplo, contra o Major Henri, que era seu subordinado lá nos tempos da sessão de contra-espionagem, e que o Major Henri fez tudo para que as investigações de Picard não fossem adiante. A mensagem do Zola teve um efeito desejado na discussão, né, e se tornou o assunto do dia. Né? O processo foi reaberto, mas não sem consequência para o Zola. O general Biot, um dos seus acusados, né, o processou por difamação. Longos embates foram travados no tribunal, com a defesa de Zola, inclusive sendo vaiada cada vez que se pronunciava, por um público que era hostil, formado basicamente de militares. Resultado, né, Zola foi condenado a 1 ano de prisão e pagamento de 3 mil francos. Exilou-se na Inglaterra para evitar a prisão. Depois de um tenso período de reviravoltas, contando com a confissão e suicídio do Major Henri, inclusive, né, Dreyfus permanecia ali, completamente isolado ali na Ilha do Diabo, achando-se esquecido pelo mundo, quando ele foi recrutado para retornar à França para um novo julgamento. Ele foi pego até de surpresa, que ele não estava sabendo de nada que estava acontecendo. Novamente foi condenado. Ainda não foi dessa vez, mas dessa vez teve atenuantes. A prisão perpétua foi comutada para 10 anos, dos quais ele já estava preso há 5. Né? A repercussão aos protestos continuaram enormes, inclusive com repercussões no exterior. A França abrigaria em 1900, logo depois, a famosa Exposição Universal, e ele já estava começando a temer que ocorresse um boicote. Então, ela veio. A anistia, uma anistia para botar panos quentes, que abrangia todos os atos criminosos ou delitos relacionados ao caso Dreyfus ou que tenham sido incluídos em uma acusação por um desses atos. Valia para todos, para traidores, espiões, Picard, Zola, menos para Dreyfus. Que beleza, né? Anistia mais uma vez para ninguém ser punido por crimes bárbaros. Ainda em 1899, o presidente Émile Loubet, temeroso das repercussões de um terceiro julgamento de Dreyfus, decretou um perdão presidencial. Dreyfus relutou em aceitar, porque na prática o perdão não significava sua inocência, né? E ele queria provar que ele era inocente. Mas ele acabou aceitando, assim, muito por pressão da sua família, sua esposa e seu irmão, que foram assim árduos lutadores para tentar provar sua inocência, já estavam exauridos por tantos anos de luta e pressionaram contra a vontade a aceitar o perdão presidencial. Zola morreu em 1902, asfixiado pela fumaça da chaminé da sua casa. No seu enterro, né, foi seguido por uma multidão enorme pelas ruas de Paris, Anatole France exigiu a presença de Dreyfus, mas o chefe da polícia negou a permissão para evitar problemas. Dreyfus foi reabilitado, pôde retornar ao exército como major em 1906, ou seja, 12 anos depois. E com isso ele deixou de galgar maiores patentes pelo tempo que ele ficou fora da corporação. Ele voltou da mesma patente de major que ele deixou. Então ele teve uma perda muito grande na sua carreira militar. Isso se refletiu, inclusive, depois no final de vida. Picard também foi reintegrado ao exército, mas galgou postos mais importantes. Inclusive, ele foi ministro da guerra no governo Clemenceau. Para alguns, o caso Dreyfus marcou a sociedade francesa muito fortemente, torturou extremamente a sociedade. Todos os setores foram afetados, pairando por um tempo enorme as cicatrizes que até nos dias atuais de vez em quando vem à tona. Por exemplo, em outubro de 2021, o presidente Emmanuel Macron inaugurou um museu dedicado ao caso Dreyfus. E esse museu fica na antiga casa de Zola, num subúrbio parisiense.
Ele afirmou que nada poderia reparar as humilhações e injustiças sofridas por Dreyfus e que não as agravaremos, esquecendo-as, aprofundando-as ou repetindo-as. Um dos atuais líderes da extrema-direita francesa, o populista e eterno deturpador da história Henri Zemmour, declarou em 2021 que a verdade sobre Dreyfus não era clara, sua inocência não era óbvia. O caso Dreyfus, creiam, ainda ecoa por aí.